Então, pessoal, vamos dar continuidade aos estudos sobre a história e geografia da cidade de Olinda. Eu sou o coordenador Marconildo Viegas, sou professor de língua portuguesa, concurseiro e juntos vamos estar aqui falando sobre a história de Olinda. Se no final você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Nós iremos falar sobre a história e geografia de Olinda. Então, aqui na tela nós já temos a bandeira de Olinda e o brasão de Olinda. Na bandeira nós vemos que ela é dividida em duas cores, uma cor azul e uma cor amarela, simbolizando justamente o ouro, a riqueza, e o azul. E temos ao centro o brasão que tem um leão real, o símbolo cristão, a cruz com uma faixa vermelha e uma torre imperial. Então esse brasão é colocado no centro da bandeira de Olinda. O lema da cidade, o lema da bandeira é Deus Salvator Noster, ou seja, Deus Nosso Salvador, em latim. Então, nós temos essas duas particularidades, não tem assim uma frase qualquer na bandeira, nem tem ramos de flores, porém tem essa parte real, junto com a cristandade, que é justamente ser característica de um povo religioso que foi formado justamente com os religiosos católicos quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Nós vamos estudar também o hino de Olinda, e esse hino de Olinda nós sabemos aqui que a letra foi de Temístocles de Andrade. Às vezes uma banca ela pede o nome de quem escreveu, de quem fez a composição do hino da cidade. Além disso, a melodia é de José Lourenço da Silva, Capitão Zuzinha, ele que fez a melodia, a música. Lembrar que todas essas informações estão em sites oficiais, eu fiz uma grande pesquisa e todas essas informações estão em sites oficiais. Prefeitura de Olinda, Câmara Municipal de Olinda, Assembleia Legislativa. Nós temos o hino de Olinda. Vou ler as 7 estrofes para você. Olinda, cofre sublime de brilhantes tradições, teu nome beleza exprime e produz inspirações. Teu céu, teu mar, teus coqueiros, ruínas, praias, luar, despertam sonhos fagueiros, deslumbrando nosso olhar. Olinda tão sedutora, quanta beleza contens, sendo assim merecedora do lindo nome que tens. De nossa brasilidade foste o berço singular, no teu solo a liberdade nunca deixou de brilhar. Olinda, honrando a memória do artista que te fundou, com ele reparte a história que tua fama alcançou. Que majestade suprema existe em tudo que é teu, tu és Olinda, um poema que a natureza escreveu. Glória a Duarte Coelho, que ouvindo o justo conselho de inspiração genial, deu luz, prestígio, beleza, força, progresso e grandeza a ti, Olinda imortal. Nós vamos ver a particularidade de cada estrofe do hino de Olinda. Na primeira estrofe, nós vemos aqui ele tratando sobre a questão cultural, nas tradições, a beleza do nome, Olinda, e tem várias interpretações acerca do nome Olinda, e as inspirações. E aqui nós vamos ver, falando sobre a flora, sobre a questão do universo, o céu, representado na própria imagem da bandeira, e despertando os sonhos fagueiros, deslumbrando o nosso olhar. Então aqui nós temos uma visão de flora com coqueiros, com praias, a geografia, certo? A questão do mar, das ruínas, e nós vamos ver porque tem o nome ruínas aí. Olinda tão sedutora, quanta beleza contens, falando das belezas que tem Olinda, e por causa dessas belezas, ela tem este nome, Olinda. E ela é a representação do Brasil, da brasilidade, que é um berço singular,
falar, né, falando sobre a liberdade da invasão que teve os holandeses aqui no litoral do Nordeste e nunca deixou de brilhar, que justamente o povo expulsou e hoje é liberto em relação àquela invasão que teve aqui. Na quinta estrofe nós temos aí Olinda honrando a memória do artista que te fundou, que ele reparte a história que tua fama alcançou. Então falando sobre Coelho Duarte, certo? Falando da memória dele, que ele fez com que Olinda fosse uma grande área representativa na história do Brasil. E na sexta estrofe, mais uma vez, remete à beleza suprema, certo? Que ela é cantada em poemas, que justamente foi a natureza que esculpiu a cidade de Olinda por ser tão bonita. Tem morros, tem casarões, tem em relação a quando começou a ser construída, né, a vila de Olinda. A última estrofe vai falar sobre Duarte Coelho, que ele teve inspiração, ele deu prestígio a Olinda, falando da beleza, da força, do progresso e da grandeza, porque nesse período Olinda era mais importante do que Recife. E aí Olinda se torna imortal. Isso está no site da prefeitura, olinda.pe.gov.br, na parte que tem o hino de Olinda. Aqui nós temos a mesma história que tem no IBGE, na página do IBGE, tem no site da Prefeitura de Olinda. Em 1534, a coroa portuguesa instituiu o regime de capitanias hereditárias. Só lembrando aqui que vai ser leitura de texto teórico, aqui não vai ser dica de cursinho, aqui vai ser leitura dos textos oficiais. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas. Então, em 1534, nós sabemos que a coroa portuguesa vai distribuir o Brasil em regime de capitanias hereditárias e essa capitania era aqui da Paraíba, de Pernambuco, era justamente uma só, a capitania de Pernambuco. Ela foi entregue ao fidalgo português Duarte Coelho, que tomou posse de sua capitania desembarcando em 9 de março de 1535, na feitoria fundada em 1516, entre Pernambuco e Itamaracá. Pouco tempo depois, ele seguiu para o sul em busca de um lugar para se instalar. Encontrou um local estrategicamente ideal, no alto de colinas, onde existia uma pequena aldeia chamada Marim, pelos índios, instalando aí o povoado que deu origem a Olinda. Viu? Esse Marim é importante, que é outro nome da cidade, é o primeiro nome da cidade, viu? Marim dos Caetés, que a gente vai ver depois. Um sítio protegido pela altura descortinando o mar, com um porto natural formado pelos arrecifes, água em abundância e terras férteis, e fácil de defender, segundo os padrões militares da época. O local era tão aprazível que conta-se que o nome de Olinda foi dado a partir de uma frase dita por Duarte Coelho: Olinda, situação para se construir uma vila. Não se sabe o dia da fundação de Olinda. Sabe-se que o povoado prosperou tanto que em 1537 já estava elevado à categoria de vila. E então é visto pelas notas oficiais, os documentos oficiais, que em 12 de março de 1537 é que foi fundada a cidade de Olinda. Em 12 de março de 1537, Duarte Coelho enviou ao rei de Portugal, Dom João III, o Foral, carta de doação que descrevia todos os lugares e benfeitorias existentes na vila de Olinda. Nas praias, a vila foi fortificada para a defesa e do alto das colinas se expandiu em direção ao mar, ao porto e ao interior, onde ficavam os engenhos de açúcar, que esses engenhos foram destruídos pelos holandeses. Com o extrativismo do pau-brasil, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, Olinda se tornou um dos mais importantes centros comerciais da colônia, enriquecendo a tal ponto que disputava com a corte portuguesa em luxo e ostentação. O traçado urbano da vila configurou-se ainda no século XVI, com a definição dos caminhos e com a ocupação dos principais promontórios pelos religiosos.
Com a chegada das primeiras ordens religiosas, carmelitas em 1580, jesuítas em 1583, os franciscanos chegaram em 1585 e os beneditinos chegaram um ano após, em 1586. Foi feita também a catequização dos índios, de fundamental importância para a conquista definitiva das terras. Em 16 de fevereiro de 1630, a Holanda invadiu Olinda e conquistou Pernambuco. Tomada a cidade, os holandeses se estabeleceram no povoado e ilhas junto ao porto e abandonaram Olinda. Em 24 de novembro de 1631, os holandeses incendiaram Olinda após retirar os materiais nobres das edificações para construir suas casas no Recife, que começa a prosperar sob a administração holandesa. Em 27 de janeiro de 1554, os holandeses foram expulsos e se iniciou a lenta reconstrução da cidade de Olinda. Quando a pessoa vai visitar as igrejas lá em Olinda, eles falam sobre tudo isso aqui, viu? Sobre essa invasão holandesa, o incêndio que eles provocaram em Olinda e a destruição de Olinda. Depois de 1654, não se pode mais mudar o destino do Recife, que passa a ocupar aquele lugar antes que era de Olinda. Será o Recife a sede, embora não oficial, e Olinda secundarizada. Se reconstruirá lentamente, não tendo mais a importância que teve naqueles anos anteriores a 1630. O mapa de meados do século XIX revela uma cidade, título obtido em 1676, ainda com as mesmas dimensões da antiga vila, ou seja, não prosperou nada. É bem verdade que se reconstruíram de forma monumental as suas casas religiosas e o mercantilismo presente no Recife e a racionalidade daquela nova relação, à luz do novo mundo nos séculos XVI e XVII, venceram a final. Olinda tem seu futuro traçado diante do crescimento da importância do Recife. O centro histórico atual, nesses meados do século XIX, ainda se encontrava envolvido por propriedades rurais, as maiores, os engenhos, na maioria de fogo morto, aquele que sem utilidade, os das várzeas do Beberibe, que é o rio, e as menores nos sítios nas margens do rio Beberibe e do mar. Sendo Olinda lugar de moradias e onde estava instalada desde 1827 a Academia de Direito, ela adquire certa importância com relação ao lugar de trabalho, Recife. Mas é o interesse pelos salutares banhos de mar, recomendado pelos médicos, que lhe dá nova vida. Nova vida que é bem representada pelo interesse de uma ligação mais rápida através de um trem urbano com o Recife. Esta se fez desde a Encruzilhada, por antigo caminho que existia desde o século XVI. De princípio, os veranistas usavam casas de terceiros alugadas para as temporadas de verão, depois são adquiridos imóveis e se torna hábito então morar na cidade, mesmo fora de temporada. Depois são adquiridos imóveis e se torna hábito então morar na cidade, mesmo fora da temporada de veraneio. É o renascimento da cidade, sente-se essa transformação naquelas casas próximas ao mar, onde elas se revestem com roupas ecléticas e com as reformas das fachadas são modernizadas. O que se restringia às áreas próximas às praias vai depois caminhar para as outras ruas da cidade. Uma transformação urbana que dá novo alento ao velho burgo, da cidade, aquela região, aquele local. A água potável levada às casas pela Companhia Santa Teresa e a eletrificação denotam a importância que readquire a cidade. Logo, o trem urbano é substituído pelos bondes elétricos no início do século XX. Então, aqui nós temos a fonte Olinda, pernambuco.gov.br, cidades.ibge.gov.br. Então, nós temos aqui a mesma informação do IBGE, está na história do site da prefeitura olinda.pe.gov.br. Em relação à formação administrativa, ele foi um distrito criado com a denominação de Olinda pelo alvará de 29 de 1 de 1787. Elevada à categoria de vila com a denominação de Olinda, ex-aldeia Marim, em 1537. Foi capital do estado até o ano de 1827. Elevada à condição de cidade-sede com a denominação de Olinda em 16 de 11 de 1837.
Pela Lei Provincial número 238, de 11/6/1850, é criado o Distrito de Nazaré e anexado ao município de Olinda. Por ato do Conselho Governamental de 20/5/1833, se desmembra o município de Olinda, o Distrito de Nazaré, elevado à categoria de vila. Pela Lei Municipal número 219, de 28/12/1907, é criado o Distrito de Paulista e anexado ao município de Olinda. Pela Lei Municipal 231, de 2/6/1908, é criado o Distrito de Beberibe e anexado ao município de Olinda. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3 distritos: Olinda, Paulista e Beberibe. Pela Lei Municipal número 486, de 14/11/1922, foram criados os distritos de Caboatã, Canoas, Jardim Nobre, Praia da Conceição e anexados ao município de Olinda. Pela Lei Estadual número 1931, de 11/9/1928, o distrito de Beberibe foi transferido do município de Olinda para Recife. Sob a mesma lei acima citada, desmembra do município de Olinda o distrito de Paulista, elevando-o à categoria de município. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 6 distritos: Olinda, Caboatã, Canoas, Jardim Nobre, Praia da Conceição. Pelos decretos número 268 de 25/11/1930 e 56 de 23 de 1 de 1931, o município de Paulista perdeu a categoria de município, sendo seu território anexado ao município de Olinda como simples distrito. Pela Lei Estadual 11 de 4/11/1935, se desmembra do município de Olinda o distrito de Paulista, elevado novamente à categoria de município. Em divisões territoriais datadas de 31/12/1936 e 31/12/1937, o município é constituído do distrito sede. Todos os distritos que figuraram na divisão de 1933 foram extintos, sendo seus territórios anexados ao distrito sede do município de Olinda. No quadro fixado para vigorar no período de 1944 até 1948, o município é constituído do distrito sede. Em divisão territorial datada de 1/7/1960, o município é constituído somente do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Está no site da Prefeitura de Olinda e também no site do IBGE. A outorga do foral, em 1537, foi feita pelo primeiro donatário, fidalgo de formação europeia, estabelece pontes com o mundo peninsular e europeu, o Coelho Duarte, ganhando assim inserção no velho continente. O foral de Olinda confere à povoação o título de vila e estabelece o seu patrimônio público. Entretanto, não possui a forma dos forais manuelinos e afasta-se dos modelos textuais existentes, apresentando-se como uma carta de doação, por não possuir no seu conteúdo a definição dos limites do termo da vila, as normas judiciais e penais e a carga fiscal imposta aos moradores. O foral de 1537 não recebeu por parte dos primeiros vereadores o cuidado que requeria o documento original. Portanto, em 1550, a Câmara solicitou ao donatário uma cópia do documento, a qual foi tirada do livro de tombo e matrícula da capitania. Com a invasão holandesa em 1630 e o incêndio em 1631, o documento guardado no arquivo do Conselho foi novamente perdido. Em 1654, após a restauração do domínio português em Pernambuco, o texto foi localizado no mosteiro de São Bento de Olinda e dele foi feito um traslado em 1672. O traslado do Floral de Olinda, carta de doação de 12 de março de 1537, a fundação de Olinda é nessa data, viu? 12 de março de 1537. Duarte Coelho, fidalgo da casa de El-Rei Nosso Senhor, capitão governador destas terras da Nova Lusitânia, por El-Rei Nosso Senhor. No ano de 1537, deu e doou o senhor governador a esta sua vila de Olinda para seu serviço e de todo o seu povo, moradores e povoadores, as coisas seguintes: os assentos deste monte e fraldas dele, para a casaria e vivenda dos ditos moradores e povoadores, aos quais lhes dá livre de foros e isentas de todo o direito para sempre, as várzeas das vacas e de Beberibe e as que vão pelo caminho que vai para o paço do governador,
e isto para os que não têm onde pastem os seus gados, e isto será nas campinas para passigo, e as reboteiras de mato para roças a quem o conselho as arrendar, que estão das campinas para o alagadiço e para os mangues, com que confinam as terras dadas a Rodrigo Álvares e outras pessoas. O rócio que está defronte da vila para o sul até o ribeiro e do ribeiro até a lombada do monte, que jaz para os mangues do rio Beberibe, onde se ora faz o varadouro, em que se corregeu a galeota, porque da lombada do monte para baixo, o qual dito o senhor governador a limpou para a sua feitoria e assento dela, que é do montinho que está sobre o rio até o caminho do varadouro, e daí para cima todo o alto da lombada para os mangues será para casas e assentos de feitorias, até um pedaço de mato que deu a Bartolomeu Rodrigues, que está abaixo do caminho que vai para Todos os Santos. À ribeira do mar está o arrecife dos navios com suas praias, até o varadouro da galeota, subindo pelo rio Beberibe, arriba, até onde faz um esteiro que está detrás da roça de Brás Pires, conjunta com outra de Rodrigo Álvares. Tudo isso será para serviço da vila e povo dela, até 50 braças de largo do rio para dentro, para desembarcar e embarcar todo o serviço da vila e povo dela. E daí para riba tudo que puder ser demais dos mangues pela várzea e pelos rios arriba é da serventia do conselho. Lembrando que isso aqui é a descrição do foral de 1537, falando sobre toda a região, toda a área ali de Olinda. Outro assim, dali mesmo do varadouro, rodeando pela praia ao longo do mar, está onde sai o ribeiro de Valdefontes, todo o mato dessa dita praia até 50 braças adentro da terra. Tudo será a serventia e para a serventia da vila e do povo, reservando que se não pode dar a pessoa alguma. E da dita ribeira saiente de Valdefontes até o Rio Doce, que se chama Paratibe, tudo será a serventia do povo e vila até as várzeas, que serão pouco mais ou menos 200 braças de largo, da praia para dentro das várzeas, porque do Rio Doce para a Banda do Norte fica com o termo de Santa Cruz, outro tanto ao longo do mar, 200 braças pela terra adentro, de arvoredo pela madeira e lenha do povo da vila de Santa Cruz, assim como atrás conteúdo é para a vila de Olinda. O monte de Nossa Senhora do Monte, águas vertentes para toda parte, tudo será para serviço da vila e povo dela, tirando aquilo que se achar ser da casa de Nossa Senhora do Monte, que é 100 braças da casa ao redor de toda parte, e assim o valinho, que é da Banda do Norte e rodeia todo o monte pelo pé, até o caminho que vai da dita vila para o Valdefontes, para o curral velho das vacas, que tudo é da dita casa de Nossa Senhora do Monte. E porque por detrás do dito montinho, onde há de fazer o senhor governador a sua feitoria, até o varadouro da galeota há de se abrir o rio Beberibe e lançar ao mar por entre as duas pontas de pedras, como tem assentado o senhor governador. Entre o dito rio lançado novamente e as roças da banda de riba, de Paio Correia e da senhora Dona Brits, que é a esposa deles, a segunda governadora, e o mato que está adiante, que ora é do senhor Jerônimo de Albuquerque, que há de ir uma rua de serventia ao longo do dito Rio Novo para a serventia do povo, de que se possa servir de carros, que será de 5 ou 6 braças de largo, e rodeará pelo pé do montinho até o varadouro da galeota. Então, Jerônimo Albuquerque é um ser importante nesse período, como também Dona Brits Coelho. Todas as fontes e ribeiras ao redor desta vila, 2 tiros de besta são para serviço da dita vila e povo dela. Falazá ao povo a limpar e corrigir a sua custa. Todos os mangues ao redor desta vila, que estão ao longo do rio Beberibe, assim para baixo como para cima, até onde tiver terra de arvoredo e roças ou fazendas pelo senhor governador, todos os ditos mangues serão para serviço da dita vila e povo. E assim os do rio dos Cedros e ilha e porto dos navios. Os varadouros que estão dentro do recife dos navios e os que estiverem pelo rio arriba dos Cedros e de Beberibe e de todo varadouro que se achar ao redor da vila e termo dela serão para o serviço seu e do seu povo.
E assim foi dado e assentado pelo dito governador e mandado a mim, escrivão, que disto fizesse assento, e foi assinado pelo dito governador a 12 de março de 1537 anos, ou seja, a fundação. Está nos anais pernambucanos, a fonte é de Seu Costa, que em 1983 lançou esse livro. Está também no site da prefeitura. De acordo com a legislação, em todos os feriados aqui referidos é obrigatório não haver expediente laboral no município. 12 de março é aniversário da cidade, é a data magna da cidade, fundada em 1535 por Duarte Coelho Pereira, donatário da capitania de Pernambuco. Olinda foi oficialmente reconhecida como vila nesta data, em 12 de março de 1537. Nesta data, a cidade festeja toda a riqueza histórica e cultural desde seu surgimento. A festa é uma expressão das tradições culturais, religiosas dos artistas e artesãos. No cenário dos casarios e igrejas, datados do século XVIII e XIX, Olinda é considerada uma das cidades coloniais mais bem preservadas do país. Foi a segunda cidade brasileira a ser declarada como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela ONU no ano de 1982. No dia 6 de agosto é comemorado o padroeiro de Olinda. Esta data é a data de São Salvador do Mundo, o padroeiro de Olinda. Procissão de São Salvador do Mundo, nós sabemos que no dia 6 de agosto Olinda vai comemorar o dia do seu padroeiro, São Salvador do Mundo, também proclamado padroeiro da cidade. A data religiosa celebra a ocasião na qual Jesus Cristo se transformou em imagem luminosa e apareceu para os apóstolos Pedro, Tiago e João. O dia é marcado por festejos religiosos como missas, romarias, procissões, repicar de sinos, entre outras. A imagem de São Salvador do Mundo na Catedral de Sé de Olinda traz Jesus segurando um globo terrestre, tendo uma cruz fincada que representa o mundo cristão, que é muito significativo na bandeira e no brasão de Olinda. Essa simbologia religiosa é adotada por Olinda como símbolo da cidade, estando presente nas bicas, nos marcos e lugares públicos, o São Salvador do Mundo. 10 de novembro é o primeiro grito da República no Brasil, considerada a precursora da proclamação da República. Olinda há mais de 300 anos, exatamente no dia 10 de novembro de 1710, muito antes da proclamação da República, em 1889, deu o primeiro grito em defesa da independência nacional, proferido pelo capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, responsável pelo recrutamento das tropas de terceira linha da cidade. Este fato representa um importante marco para a cidade, o Brasil e as Américas, já que foi realizado antes da Inconfidência Mineira de 1789 e até mesmo antes da Revolução Americana de 1776. O desfile cívico em comemoração ao primeiro grito da República do Brasil. A data, além de ser feriado na cidade, é festejada com desfile cívico que acontece pelas ruas do sítio histórico. Tradicionalmente, os olindenses mobilizam-se para prestigiar a mobilização cívica de estudantes das escolas da rede municipal, estadual e particular, também as escolas militares, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. É aquela apresentação de 7 de setembro, né? Em que a Guarda Municipal, o SAMU, grupo de escoteiros, entidades sociais, agremiações carnavalescas, entre outros, faz essa grande mobilização para festejar o desfile cívico, o primeiro grito da República em 10 de novembro. Isso está no site da Prefeitura de Olinda. Olinda é a terceira maior cidade de Pernambuco. Ela abriga uma população de 397.262 habitantes do censo de 2009. Mais à frente, daqui a pouco, nós iremos ver os dados atualizados da cidade de Olinda. A cidade detém uma taxa de densidade demográfica muito alta, de 9.122,11 habitantes por quilômetro quadrado, o maior do estado e a quinta maior do Brasil. Os seus 43,55 quilômetros quadrados de extensão territorial, 9,73 quilômetros quadrados fazem parte das ZEPEC, Zonas Especiais de Proteção Cultural e Urbanística, com 1,89 quilômetros quadrados da ZEPEC 1, sítio histórico, e 7,84 km² do entorno do sítio histórico.
Olinda possui uma área urbanizada de 36,73 km², correspondente a 98% do município, e 6,88 km² de área rural, que faz dela uma cidade eminentemente urbana. Então, a altitude é 16 metros acima do nível do mar. Os municípios limítrofes ao norte, Paulista, sul e oeste, Recife, o leste é Oceano Atlântico. Distante de Recife, 6 quilômetros aproximadamente. A população nesse período é de 397.268, a densidade demográfica é de 9.122,11 habitantes por quilômetros quadrados, o território é de 43,55 km², a área urbana é 36,73 km² e a área rural 6,82 km². As EPEC, elas são zonas especiais de proteção cultural e urbanística, ela tem um total de 9,73 km². O clima é quente e úmido, a temperatura média anual é de 27 graus Celsius e a amplitude térmica é 5, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima. Então, a amplitude térmica ela fica variando em 5 graus Celsius. Então, quando está com 27 graus, menos 5 dá 22 graus. Então, a temperatura média mínima ela é 22 graus. A média pluviométrica anual é de 2.422,4 milímetros, ou seja, chove bastante, especialmente porque é litoral. A bacia é do Beberibe, a área é de 18,32 km², o território de Olinda é 44,87%, a população dessa bacia do Beberibe é de 177.218, os afluentes, Canal Lava Tripa, Canal Azeitona, Canal da Malária, Lagoas de Jardim Brasil, e Lagoa de Santa Teresa e Lagoa da Pulsação. Na bacia do Paratibe, a área é de 24,51 km², o território de Olinda é de 55,13%, a população é de 109.684, os afluentes Rio da Miroeira, Riacho Fragoso, Piaba de Ouro, Riacho Ouro Preto, Canal dos Butrins, Canal Butrins Fragoso, Canal das Tintas e Lagoa do Fragoso. Essas informações estão no site da Prefeitura em dados que se encontra nas abas que a pessoa pesquisar. A bandeira de Olinda ela foi criada pela Lei número 2388 de 1963, quando era prefeito do município seu Eufrásio Barbosa. O escudo de Olinda, esse escudo constitui-se um globo terrestre encimado por uma cruz latina, circulado por um zodíaco com a seguinte legenda: Deus Salvator Noster, Deus Nosso Salvador. Este símbolo figura no frontispício da Igreja de São Sebastião, localizada no Varadouro, no Museu Regional de Olinda, do lado sul, e na Bica do Rosário. O brasão de Duarte Coelho é o primeiro donatário da Capitania de Pernambuco. Duarte Coelho aportou em Igaraçu em 9 de março de 1535, de onde, deslocando-se para o sul, chegou a Olinda, e tem o brasão dele. Civitas de Olinda, a planta da cidade produzida no período holandês, transcrita do livro de Barleus. Nela podem ser localizados o atual Varadouro, o Rio Beberibe, vários prédios históricos como o Seminário dos Jesuítas, a Sé e a Igreja de São Francisco. O coqueiro, por representar a beleza da cidade, a altivez, a coragem e a bravura do povo de Olinda, o coqueiro passou a ser considerado a árvore símbolo da cidade, por iniciativa do então prefeito Germano Coelho, pelo decreto número 23 de 1982. A antiga bandeira de Olinda foi criada pela Lei nº 1255 de 1957. É a primeira bandeira oficial contemporânea da cidade. O desenho é de Alexandre Alves Dias, baseado na descrição feita na referida lei. Era então prefeito de Olinda o seu Nivaldo Machado. Também está no site da prefeitura. A Olinda moderna ostenta 4 títulos, dado a ela
todos eles atribuídos em virtude da sua exuberante beleza natural, de seu valioso patrimônio em pedra e cal e da cultura de seu povo. São eles o Patrimônio Cultural da Humanidade. O título de Patrimônio da Humanidade foi concebido pela Unesco em 1982, depois de uma luta iniciada pela Prefeitura em 1978, com o apoio de personalidades como o embaixador olindense Holanda Cavalcante, o então ministro Eduardo Portela, além de Aloysio Magalhães. Com esse título, Olinda inscreveu-se na lista de monumentos mundiais e figura ao lado de bens da humanidade como a Catedral de Notre-Dame, em Paris, o sítio arqueológico de Nerut Deg, na Turquia, e o Parque Nacional de Serengeti, na África, e a Cidade do Vaticano, entre outros 400 monumentos em todo o mundo. A primeira capital brasileira da cultura. O título foi concebido em 2005 pela ONG Capital Brasileira da Cultura, depois de campanha popular realizada durante 2 meses. A conquista retratou um esforço da Prefeitura e de toda a sociedade. Mais de 11 mil pessoas e entidades declararam oficialmente seu apoio à candidatura da cidade. Com o título conferido pela primeira vez, a cidade foi, durante todo o ano de 2006, centro das atenções nacionais e internacionais, como principal destino turístico-cultural do Brasil. Monumento Nacional, pela Lei Federal 6863 de 1980, a Lei Fernando Coelho. O título foi atribuído a Olinda durante o governo militar do presidente João Figueiredo e serviu para respaldar o encaminhamento à Unesco do processo de concessão do título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Ela também recebeu o título de Cidade Ecológica pelo Decreto Municipal 23 de 1982. O título foi conferido a Olinda pelo então prefeito Germano Coelho, tendo em vista as várias áreas verdes existentes na cidade, tais como o Horto del Rei, um dos primeiros jardins botânicos do Brasil, o Bosque de Coqueiros, situado na entrada da cidade, com mais de 10 mil mudas, a Mata de Passarinho, além de outros sítios de preservação do verde. O dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, patrono da ecologia, é dedicado à comemoração do título e à exaltação do coqueiro. Isso está no site da Prefeitura de Olinda. Aqui nós temos o site da Prefeitura de Olinda, é um site bem atualizado, tem muita coisa importante, boa de pesquisar, certo? Diferente de outros sites de cidades que não tem quase informação. Aqui tem muita informação neste site, só é pesquisar. Então o site é olinda.pe.gov.br. Olinda é um município brasileiro do estado de Pernambuco, pertencente à região metropolitana do Recife, distanciando 6 quilômetros da capital pernambucana. Foi fundada em 1535, Olinda é a mais antiga entre as cidades brasileiras declaradas Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco e foi o segundo centro histórico do país a receber tal título, em 1982, após Ouro Preto, em que pesem a descaracterização de parte do seu casario histórico e a perda de diversos exemplares da arquitetura quinhentista. Com o ataque dos holandeses, Olinda abriga dezenas de igrejas e conventos barrocos de inestimável valor histórico e mantém o seu traçado urbano colonial. É uma localidade de grande relevo na história do Brasil. Olinda foi a urbe, ou seja, a cidade mais rica do Brasil colônia entre o século XVI e as primeiras décadas do século XVII, de acordo com os escritores da época como Pero de Magalhães Gandalfo, chegando a ser referida como a Lisboa pequena, dada a opulência só comparável à da corte portuguesa. Desenvolveu-se em torno do antigo castelo de Duarte Coelho, primeira casa forte brasileira. Foi sede do Brasil colonial entre 1624 e 1625, por ocasião das invasões neerlandesas. Matias de Albuquerque foi nomeado governador-geral, administrando a colônia a partir de Olinda. A vila manteve-se próspera até a invasão holandesa à capitania de Pernambuco, quando os neerlandeses, após retirar os materiais nobres das edificações para construir suas casas na capital da Nova Holanda, que era Recife, incendiaram Olinda. Com o término da insurreição pernambucana, Olinda voltou a ser sede da capitania, porém sem a influência de outrora, o que ocasionou o conflito como a Guerra dos Mascates.
Em 1827, a cidade deixou de ser a capital de Pernambuco e já em 2006, Olinda foi eleita a primeira capital brasileira da cultura, após concorrer com as cidades de Salvador e João Pessoa. Etimologia. É um mito popular dizer que o nome Olinda teria sua origem numa suposta exclamação do fidalgo português Duarte Coelho, primeiro donatário da capitania de Pernambuco, ou de um de seus colonos. Oh, linda situação para se construir uma vila! O historiador Francisco Adolfo de Vargem, porém, considera ridícula essa etimologia, preferindo a hipótese de uma referência a alguma localidade de Portugal como Linda a Velha ou Linda a Pastora, ou a Olinda, personagem feminina do romance de cavalaria Amadis de Gaula, romance este muito lido na época da fundação da cidade. Então tem essas duas coisas em relação à palavra Olinda. Então, a frase dita por Duarte Coelho ou em referência a essas localidades de Portugal, Linda a Velha, Linda a Pastora ou Olinda, a personagem feminina do romance de cavalaria. Vamos falar um pouco de história, com algumas fotos e alguns relatos. Esse é o mapa da cidade de Olinda e de Recife. Então, nós vemos aqui, né, norte e sul, a estrela ali, a Rosa dos Ventos. Esse desenho é de 1582 e 1585, feito por Luiz Teixeira. Essa aqui é uma foto do convento de São Francisco, um convento franciscano mais antigo do Brasil, bem parecido com o que temos aqui na Paraíba, em João Pessoa. Essa é a Basílica e Mosteiro de São Bento, aqui também em João Pessoa, é bem parecida porque tem a mesma arquitetura. Conjunto situado onde foi erguido o primeiro convento beneditino brasileiro entre 1597 e 1599. Por volta do ano 1000, uma suposição, os índios tapuias, eles habitavam aqui a região e eles foram expulsos para o interior do continente pela chegada dos povos tupis, que foram procedentes da Amazônia, segundo os historiadores. No século XVI, quando chegaram os primeiros europeus aqui à região, ela era ocupada pela tribo Tupi dos Caetés, daí o nome vem Marim dos Caetés, localizada no atual estado de Pernambuco. É uma das mais antigas cidades brasileiras, tendo sido fundada ainda como povoado em 1535 pelo primeiro donatário da capitania de Pernambuco, o português Duarte Coelho. Duarte Coelho tudo fez pelo desenvolvimento da terra, fundou o primeiro engenho de açúcar, desenvolveu a agricultura e estabeleceu um livro de tombo. O povoado foi elevado à vila em 12 de março de 1537. Duarte Coelho ordenou a construção de um edifício destinado ao funcionamento da Câmara do Senado de Olinda, prédio este doado em 1676 ao primeiro bispo de Olinda, Dom Estevão Brioso de Oliveira, que o converteu em um palácio episcopal. Até hoje bem conservado. Olinda era a sede da capitania de Pernambuco, mas foi incendiado pelos holandeses devido à sua localização. Segundo a concepção holandesa de fortificação, Olinda detinha um perfil de difícil defesa. Diante disso, a sede foi transferida para o Recife. Em 1630, Olinda foi tomada pelos holandeses, que a incendiaram no ano seguinte, e em 1654 os portugueses então retomaram o poder e expulsaram os holandeses. Olinda voltou a ser capital de Pernambuco, muito embora os governadores residissem em Recife. Por volta de 1800, com a fundação do Seminário Diocesano e em 1828 do curso jurídico, transformou-se num burgo de estudantes, um bairro de estudantes, uma região de estudantes. Sob certos aspectos, Olinda rivalizava com a metrópole portuguesa. Seus velhos sobrados tinham dobradiças de bronze, enquanto as igrejas, principalmente a Sé, ostentavam em suas portas principais dobradiças de prata e chaves fundidas em ouro. Foi no Senado da Câmara de Olinda que, a 10 de novembro de 1710, o sargento-mor Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito em prol da independência nacional. Os primeiros cursos jurídicos do Brasil, criados pelo Decreto Imperial de 11 de agosto de 1827, foram inaugurados solenemente no Mosteiro de São Bento, a 15 de maio de 1828. Antes de sua transferência para o Recife, os cursos jurídicos funcionaram no prédio em que atualmente se encontra a prefeitura. Em 1827, com a transferência do governo provincial para o Recife, Olinda deixou de ser a capital de Pernambuco.
Em 1860, o astrônomo francês Emmanuel Louis descobriu no Observatório do Alto Céu o primeiro cometa relatado a partir da observação na América Latina e o único descoberto no Brasil, que recebeu a denominação de cometa Olinda. Vamos falar agora sobre a geografia. Nós vemos aqui a foto da Catedral da Sé de Olinda, a maior igreja quinhentista do Brasil. Ela emerge do alto de uma colina. Aqui nós temos Olinda com Recife ao fundo, uma foto aí de Olinda, Recife lá atrás. De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo IBGE, o município pertence às regiões geográficas intermediária e imediata do Recife, o mais próximo ali, região metropolitana, Recife. Até então, com vigência das divisões em microrregiões e mesorregiões. Fazia parte da microrregião do Recife, que por sua vez estava incluída na mesorregião metropolitana do Recife. Olinda está localizada no litoral do estado de Pernambuco, distanciando 6 quilômetros de Recife. Situa-se na região metropolitana do Recife, limitando-se com o Oceano Atlântico a leste e os municípios de Paulista ao norte e Recife, sul e oeste, detendo-se uma área territorial de aproximadamente 41,300 km². A altitude média do município é de 16 metros acima do nível do mar, como já vimos. O relevo é formado por planícies e colinas, algumas delas íngremes. Olinda possui a maior parte de seu território na bacia hidrográfica do rio Paratibe, 55,13%, e o restante na bacia do rio Capibaribe, 44,87%. A vegetação é formada por mata atlântica com espécies de grande porte, já que é litoral. O clima do município é tropical úmido, do tipo AM, na classificação climática de Köppen-Geiger, típico do litoral leste e nordestino, com temperaturas médias mensais sempre superiores a 18 graus Celsius, baixas amplitudes térmicas, precipitações abundantes na maior parte do ano e a alta umidade relativa do ar. Segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, referentes ao período de 1931 a 1966 até 30 de junho, a menor temperatura registrada em Olinda foi de 17,1 graus Celsius em 28 de julho de 1955 e a maior foi de 33,2 graus Celsius em 19 de janeiro de 1942. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 228,3 milímetros em 11 de junho de 1933. Outros grandes acumulados iguais ou superiores a 150 milímetros foram 187,3 milímetros em 1946, 184,3 milímetros em 1961, 183,7 milímetros em 1962 e 150,1 em 1934. Nós vamos ver uma tabela que relaciona a isso. Então aqui nós temos uma tabela com todos os meses do ano, certo? E a média mensal de cada momento do clima de Olinda. A temperatura máxima recorde, que a média é de 33,2% a temperatura máxima. A temperatura máxima média ela fica em 29,1 graus Celsius. Já a temperatura mínima média é de 22,9 graus ao longo do ano. Já a temperatura mínima recorde foi de 17,1 graus Celsius. Nós vemos aqui que a precipitação no mês de janeiro e fevereiro é pouca, aí vai aumentando, então chove bastante em março, abril, maio, junho, julho e agosto. E daí vai diminuindo em setembro, outubro, novembro e dezembro. Aqui nós temos um mapa dos bairros de Olinda, são mais de 20 bairros. A demografia, segundo o IBGE, Olinda tem em 2021 uma população de 393.734 habitantes, numa área de 41,3 km². Olinda é um município essencialmente habitacional, comercial e turístico. Pode-se dizer que é uma cidade dormitório em relação à vizinha capital pernambucana, Recife. Essa aqui é a imagem da Igreja do Carmo, o primeiro templo da Ordem dos Carmelitas na América. Esse é o altar-mor da Basílica de São Bento, todo feito em ouro, certo? Até hoje está lá, o maior cuidado que eles têm para não ser roubado.
Aqui nós temos a sacristia do Monteiro de São Bento com suas obras, muito importante. Essas obras eu já estive lá, certo? A sacristia do convento de São Francisco. Essas obras têm uma particularidade muito interessante, que é quando você se movimenta ao longo da sala, o olhar da imagem ele acompanha você em 3D, né? A dimensão 3D, já na época em que foi construída aqui a sacristia do mosteiro e a colocação dessas peças. O pintor, muito inteligente, já tinha técnica de 3D. Aqui nós temos os azulejos, né, portugueses do convento de São Francisco, aqui em João Pessoa nós temos. Essa aqui é a parte posterior do convento de São Francisco, bem parecido com o conjunto arquitetônico aqui em João Pessoa. Nós temos aqui a sede da Prefeitura de Olinda, que na época do Carnaval atrai muitos turistas, a cidade fica lotada, e aqui com a decoração carnavalesca. Essa é a Igreja do Rosário dos Pretos de Olinda, primeira igreja do Brasil pertencente a uma irmandade de negros. Aqui os negros que faziam tudo, já que nessa época nós sabemos as condições dos negros escravizados. Nós vemos aqui o Seminário de Olinda, Igreja de Nossa Senhora da Graça. Nós temos aqui a foto também de Igreja da Misericórdia e Antiga Santa Casa da Misericórdia de Olinda, o primeiro hospital do Brasil. Eu não sei se é nessa igreja que tinha a Roda dos Esquecidos, era o local em que se colocavam as crianças abandonadas para adoção. Aí era uma roda que entrava um pedaço para dentro da igreja e outra parte ficava para fora. A pessoa colocava a criança, rodava esse instrumento e a criança ficava para dentro da igreja, e nessa casa, nessa igreja, as freiras então tomavam conta das crianças abandonadas. Aqui em Olinda nós sabemos que há várias instituições de ensino superior. Existe o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Olinda, IFPE, a Faculdade de Olinda, Faculdade Integradas Barros Melo, Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, Faculdade de Comunicação, Tecnologia e Turismo de Olinda, Instituto de Ensino Superior de Olinda, Faculdade Joaquim Nabuco, Faculdade de Medicina de Olinda, Universidade Maurício de Nassau, muita faculdade tem aqui em Olinda. Transporte. Olinda é o município integrante do Grande Recife, consórcio de transporte metropolitano, empresa que fiscaliza o transporte público por ônibus na região metropolitana do Recife. O município possui em operação 3 terminais de ônibus integrados. Elas possuem área coberta, lanchonetes, sanitários. Nesses terminais, os passageiros têm a possibilidade de trocar de linha sem pagamento de nova tarifa. Essa aqui é uma foto da vista aérea de Olinda, cidade muito bonita por sinal. Aqui nós temos a vista panorâmica do Alto da Sé a partir do mirante do elevador de Olinda. Então aqui nós temos a igreja e o mar atrás da igreja. O Centro Histórico de Olinda, Patrimônio Mundial da Unesco, aqui a vista do sítio histórico de Olinda. O tipo que é cultural, os critérios 3 e 4, referência 189, a região do Brasil, certo? O nome como inscrito na lista do Patrimônio Mundial é Olinda, em 1982. Nós temos aqui que Olinda foi eleita a primeira capital brasileira da cultura após concorrer com as cidades de Salvador e João Pessoa. Ela é muito cultural e existe também essa forma de cultura chamada Maracatu Nação em Olinda. Além da sua beleza natural, Olinda é também um dos mais importantes centros culturais do Brasil. Foi declarada em 1982 Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura da Unesco. Olinda foi eleita a primeira capital brasileira da cultura no ano de 2006. Foi a primeira vez que o Brasil elegeu uma capital cultural. O projeto é uma iniciativa da Organização Capital Brasileira da Cultura com o apoio dos Ministérios da Cultura e do Turismo e da Unesco. Olinda revive o esplendor de seu passado todos os anos durante o Carnaval Recife-Olinda, ao som do frevo, do maracatu e outros ritmos originais de Pernambuco. Há bonecos gigantes nos quais cabe um homem utilizando apenas suas pernas para ampará-lo.
e blocos carnavalescos com temáticas variadas de grupos variados, geralmente acompanhados de orquestras de frevo ou grupos de maracatus. É costume dos jovens molhar os transeuntes com pistolas d'água. Vários grupos também se fantasiam, seja em qual for o personagem, em geral com a intenção de chamar a atenção para si, fazer uma crítica social, animar com brincadeiras ou atrair parceiros para namoro. Durante todo o ano, em especial no sítio histórico de Olinda, há eventos culturais como feirinhas de artesanatos, reggae, sambas, maracatus e afoxés. Também há ambientes mais intimistas como casas de festas, bares e restaurantes culturais, com noites literárias, gastronomia, música ao vivo e etc. Circulam no meio dessas atividades crianças, jovens e adultos dos mais variados estilos. Também há outras localidades à beira-mar frequentados à noite por diversas pessoas. Também são símbolos culturais da cidade a tapioca, a comida típica e o farol de Olinda. A Semana Santa, a procissão dos Passos de Olinda é um cortejo religioso que representa o caminho de Jesus até o Calvário. Durante o cortejo, os fiéis visitam pequenas capelas chamadas de passos que foram construídas entre 1773 e 1809 no sítio histórico da cidade, as quais só são abertas durante a procissão. Ao todo, são 5 passos assim nomeados: Passo da Sé, Passo do Amparo, Passo dos Quatro Cantos, Passo da Ribeira, Passo do Senhor apresentado ao povo. A cidade de Olinda possui um clube no Campeonato Pernambucano de Futebol chamado de Olinda Futebol Clube, que joga de mandante no Estádio Municipal Eugênio de Araújo. A cidade também possui um clube de futebol de mesa, esporte oriundo do jogo de botão, e que foi oficializado como esporte pela antiga CBD, Confederação Brasileira de Desporto, no ano de 1988. O Olinda Clube de Futebol de Mesa foi fundado em 18 de junho de 2015, no bairro de Peixinhos. Atualmente, o clube participa do Campeonato Pernambucano de Futebol de Mesa nos modos individual e por equipes, estando presente também em competições de âmbito regional e nacional nas modalidades 12 toques e dadinho. O clube tem como sede a Arena Armandinho, local usado para treinamento de equipes e para a realização de competições de pequeno porte e que fica no empresarial Pessoa de Melo, no centro do Recife. O Olinda também possui uma outra sede que fica no bairro de Campo Grande e que é exclusiva para uso de crianças da escolinha de futebol de mesa do clube. Existem as cidades irmãs Colônia do Sacramento no Uruguai e Vila do Conde em Portugal. Aqui nós temos as fotos da cidade de Olinda, Mosteiro de São Bento, Igreja de São Francisco, Farol de Olinda. Os símbolos da cidade são a bandeira e o brasão, já visto. O lema é Deus Salvador Nosso, Deus Salvador Noster. O gentílico é olindense. A localização de Olinda, em Pernambuco, está na faixa leste do Oceano Atlântico. Nós temos aqui a Olinda, que é bem no litoral. A unidade federativa UF é Pernambuco, região metropolitana de Recife, municípios limítrofes Recife e Paulista, distante da capital a 6 km aproximadamente. A fundação é em 12 de março de 1535. O prefeito atual é professor Lupércio, que vai até 2024. A área total é de 43,55 km², a população é de 397.268 habitantes, a densidade demográfica é alta, 9.122,11 habitantes por km². O clima é tropical úmido, a altitude é 16 metros acima do nível do mar, o fuso horário é de Brasília, o IDH é 0,735, é alto, uma cidade que tem um IDH alto, e o PIB é mais de 5 bilhões, a posição é a 7ª em Pernambuco e a 180 no Brasil, o PIB per capita é de 14.713,81 e o site é olinda.pe.gov.br. A Câmara Municipal de Olinda ela tem 470 anos, a primeira Câmara de Vereadores criada no Brasil, uma das primeiras da América. A primeira referência documental à Câmara de Vereadores de Olinda está na carta enviada por Duarte Coelho ao rei de Portugal
Dom João III, datada de 15 de abril de 1548, um ano antes da implantação pelas Cortes de Lisboa do sistema de governo geral com sede em Salvador. Em sua carta ao rei de Portugal, Duarte Coelho afirma estarem os moradores de Olinda receosos de perderem seus privilégios ao verem anuladas as doações recebidas através das cartas de Sesmarias, feitas pelo donatário, e informa: sabido isto, senhor, cá foi grande o alvoroço e ajuntamento de todo o povo, de todos os ofícios e pessoas nobres e honradas. Todas juntamente se ajuntaram em conselho e fizeram uma câmara e me fizeram uma petição por eles assinada. A Câmara legitima as posses, fornecendo o sentido de um corpo político fundador e disciplinador social. Estava instituída a Vila de Olinda, com o funcionamento de sua Câmara, que tinha o nome de Senado. A formação da Câmara se dava através da eleição para os vereadores. Os votantes escolhiam os eleitores, que então elegiam os vereadores. O alistamento dos votantes se dava por freguesia, paróquia, pois nas monarquias ibéricas de tradição latina e católica, a Igreja Espanha e Portugal, compunha-se o poder estatal. A Câmara de Olinda teve fundamental importância nos 2 primeiros séculos da colonização portuguesa, a expansão definitiva do mercantilismo, como também a formação de uma nação, o Brasil. Na década de 1630, o Brasil passa a ser objeto de cobiça dos holandeses que ocuparam Pernambuco. Implantam o governo inicialmente em Olinda e depois é transferido para o Recife. Os holandeses decidem, em 24 de novembro de 1631, incendiar Olinda. A Câmara de Olinda continuava a funcionar no sentido da resistência e dos interesses dos proprietários de engenhos e dos seus antigos moradores. Olinda continuava, apesar de destruída, reconhecida como capital mesmo pelos holandeses. Com o fim da resistência dos pernambucanos e a chegada de Maurício de Nassau, novo administrador holandês de Pernambuco, em 1637, que realizou profundas mudanças na estrutura de governo, é que a Câmara de Olinda deixa de funcionar dentro dos padrões de Portugal, pois Nassau cria a Câmara dos Escabinos, em substituição às câmaras de vereadores. Os escabinos são membros eleitos do órgão colegiado representativo de um município, tendo funções legislativas e também executivas. Essas novas câmaras, implantadas também nas outras vilas, possuíam outros representantes da sociedade de então, além dos senhores de engenho. Delas faziam parte, por exemplo, os comerciantes, o que lhes dava um caráter de maior amplitude quanto à representação social. Olinda continuaria como capital, apesar do conselho político ter se mudado para o Recife. A Câmara dos Escabinos de Olinda continuavam como Câmara de Vereadores, tendo além do papel legislativo do Judiciário. Em 1538, uma pendência jurídica determinará a transferência da Câmara dos Escabinos de Olinda para o Recife. Os escabinos de Olinda protestaram perante Nassau porque os moradores do Recife não o reconheciam como juízes em primeira instância, encaminhando processos ao Conselho em Recife. O Conselho Político justificou-se dizendo que o Recife já possuía a maior população e os seus moradores não poderiam ir a Olinda por quaisquer processos de pouca importância. O caso é enviado para o governo da Holanda, que se decide por Recife. Apesar da transferência, os escabinos continuavam sendo chamados os escabinos de Olinda. É tomada ainda por Nassau a resolução de construir Olinda. Esse fato marca definitivamente o rompimento entre os burgueses do Recife e os proprietários de terras de Olinda, o que resultará mais tarde na Guerra dos Mascates. Em 1640, o reino português estabelece armistício com a Holanda e em 1651 a Inglaterra entra em guerra com a Holanda, o que gradativamente enfraquece os holandeses, que têm de atender às duas frentes de guerra. Nesse jogo internacional, pelo controle da parte portuguesa da América, a Câmara de Olinda é uma peça fundamental, pois representa no continente a parcela do poder que resiste ou ratifica os lances do jogo. O livro do tombo do Mosteiro de São Bento contém, no registro das primeiras doações feitas por Duarte Coelho, em 1642, referência ao sítio no Alto da Sé, onde seria construída a sede da Câmara. Não havia ainda em Olinda Casa da Câmara, ou seja, sede de uma Câmara. No século XVI e por toda a colônia, as casas de câmaras e as cadeias funcionavam num só prédio, em pisos separados, um por sobre o outro, visto representarem as câmaras também o poder judiciário.
naqueles primeiros séculos de colônia, também açougues geralmente funcionavam ligados a edifícios de câmaras. A saída de Maurício Nassau do Recife em 1646, chamado de volta para a Holanda, marca a retomada da resistência contra os holandeses. Com a expulsão dos holandeses em 1654, são dissolvidos o Alto Conselho Político dos Holandeses e a Câmara dos Escabinos. O Senado da Câmara de Olinda é restabelecido e a sede do município volta para Olinda, retomando o modelo português. O Recife, em 1654, era uma grande e próspera cidade e detinha o controle do porto e do comércio do açúcar. A produção está com os senhores de engenho, cuja representação política está novamente a Câmara de Olinda, o Senado da Câmara. Os interesses entre os produtores de Olinda e os comerciantes de Recife divergiam, o que é agravado por conta de serem os comerciantes de origem, na sua maioria, judia, cristã novos ou de religião protestante, o que transformavam em alvo do ódio dos moradores de Olinda, orgulhosos de suas origens fidalgas e de sua religião católica. Expulsos os holandeses, duas grandes tarefas para as quais se voltavam os governadores, as câmaras e os senhores de engenho foram a destruição do Quilombo de Palmares e a guerra aos tapuias confederados. A primeira expedição contra Palmares exigiu da Câmara de Olinda e das principais vilas todo o empenho possível. Em 14 de julho de 1657, o governador André Vital de Negreiros transfere a revelia do governo geral e da coroa à Câmara de Vereadores, restaurada dentro dos moldes de Portugal, para Olinda. No mesmo dia em que chegava a determinação do governo geral proibindo a volta da Câmara de Recife para Olinda. O poder político da Câmara de Olinda e o poder econômico dos comerciantes de Recife e seu porto chegaram até o ponto que o impasse durou anos. Somente em 1663 a Corte se posicionou com relação à volta da Câmara de Olinda através da Carta Régia de 28 de agosto daquele ano. Aqui nós temos uma foto do antigo Palácio dos Governadores de Pernambuco, a terceira sede oficial da Câmara de Olinda, atual sede da Prefeitura. O poder político da Câmara de Olinda estava consolidado. O governador da capitania residia em Palácio em Olinda, atual sede da Prefeitura. Entre a expulsão dos holandeses e o fim da década de 1660, cerca de 15 expedições haviam sido empreendidas contra Palmares. Todas essas expedições resultaram em insucessos. No período que vai de 1670 até a destruição de Palmares em 1694, as câmaras de Pernambuco e principalmente as de Olinda tomaram parte da guerra contra Palmares. As câmaras do Litoral Sul e a de Olinda decretaram fintas e taxações sobre todos os produtos importados do reino, menos vinho e azeite, para prover as expedições de farinha de guerra, carnes e peixes. Aqui nós temos a foto, então, da Câmara de Olinda. Em 1676, com a chegada do primeiro bispo de Pernambuco, Dom Estevão Brioso de Figueiredo, não existindo ainda residência construída para a sede da diocese, resolve o Senado da Câmara emprestar suas instalações no Alto da Sé para a morada do bispo, na casa onde existe hoje o Museu de Arte Sacra, antigo Palácio dos Bispos da Diocese de Olinda. Em 1683, com a volta de Dom Brioso para Portugal, o edifício é devolvido à Câmara. Com a chegada do segundo bispo, Dom Matias de Figueiredo Melo, a Câmara é intimada a devolver o edifício ao bispo, o que não foi atendido de pronto. O Senado da Câmara, após a restauração pernambucana, nos esforços para reconstruir Olinda, escolhe um terreno na rua de São Pedro Marte, Ribeira, à direita de quem desce da matriz de São Pedro Marte, demolida, e mandou construir uma série de casinhas e lojinhas em 3 lances, formada em U, a quem passaram a chamar de Mercado da Ribeira. Ainda por volta de 1683, o Senado da Câmara manda construir, em frente ao novo mercado, a nova cadeia e entrega sua sede no Alto da Sé para a residência do bispo. Propôs o Senado que se fizesse um andar sobre a cadeia da Ribeira para ali se instalar a Câmara, o que foi feito. A casa da Câmara, debaixo dela o açougue e acima dela a primeira prisão. Aqui nós temos uma construção anterior a 1693, as ruínas do Senado, foi o local do imponente prédio do Senado da Câmara de Olinda. Entre 1691 e 1694, as expedições e autos no cenário da guerra em Palmares e contra os índios Tapuia são de origem barbárie. A crise econômica aumenta, agravada por uma grande seca que assola o Nordeste.
Em dezembro de 1693, começava a construção do maior exército já reunido até então no Brasil, em torno de 11 homens para destruir o Quilombo dos Palmares. Vieram reforços da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, convocado para comandar as tropas, junto com seu cunhado Moraes Navarro e o vereador de Olinda, Bernardo Vieira de Melo. A investida final iniciou-se no dia 29 de janeiro de 1694 e terminou na noite do dia 6 de fevereiro, depois de uma degola total. Melo e Castro, o governador de Pernambuco, celebrou o acontecimento atirando dinheiro ao povo das janelas do palácio, mandando rezar missa solene em ação de graças e autorizando luminárias em Olinda e Recife durante 6 dias. Bernardo Vieira de Melo é aclamado em Olinda como o verdadeiro e único triunfador de Palmares, e toda a sua ulterior carreira se faz à luz deste merecimento. Entretanto, Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, não havia morrido, o que só aconteceria no ano seguinte, em 20 de novembro de 1695. Traído por um dos seus antigos companheiros, ele é assassinado. Morto, sua cabeça foi cortada, salgada e espetada num poste. Foi colocado no lugar mais público do Recife até a sua completa decomposição. Esse aqui é Bernardo Vieira de Melo. Ele nasceu em Muribeca, hoje Jabotão dos Guararapes, em 1658 e faleceu em Lisboa em 1714. Ele foi um sertanista, militar, político e administrador colonial luso-brasileiro. Tomou parte ativa na luta de classes entre a nobreza de Olinda e a burguesia de Recife, defendendo a aristocracia pernambucana da qual fazia parte. Aqui nós temos uma estrela que aconteceu em 10 de novembro de 1710, revoltados com as concessões dadas pelo Reino de Portugal aos recifenses, a Carta Régia que levou o Recife à condição de vila e a autorização para a instalação de um pelourinho dado pelo governador de Pernambuco. Os olindenses sublevaram-se, eclodindo a que ficou conhecida como Guerra dos Mascates. Após destruírem o governador, que fugiu para Salvador, Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito da República do Brasil no Senado da Câmara de Olinda, onde exercia a função de vereador. Pregou o rompimento com Portugal e, se necessário fosse, aliança com os franceses. Derrotado o movimento republicano, Bernardo Vieira de Melo foi condenado por crime de lesa majestade e inconfidente. Juntamente com os outros parentes e companheiros derrotados nessa Guerra de Mascates, entregou-se em 1712 e foi recolhido inicialmente ao Forte São João Batista do Bruno, no Recife, e em seguida é embarcado para Lisboa juntamente com o alferes tenente André Vieira de Melo, seu filho primogênito, também prisioneiro. Bernardo Vieira de Melo morreu na prisão. O hino do estado de Pernambuco traz orgulhosamente na letra menção ao seu feito, ao afirmar que a República é filha de Olinda. A Câmara Municipal de Olinda é conhecida como a Casa de Bernardo Vieira de Melo. Mesmo com a criação do município de Recife, Olinda continuaria como capital de Pernambuco até 1826, quando são criadas as Assembleias Provinciais do Império, detendo o Recife o controle econômico da capitania e sendo a sua mais populosa cidade, tendo o controle do porto, tinha a sua Câmara grande peso político. A Câmara de Olinda perderá poder e importância para a economia da capitania, restringindo-se às questões municipais. Em 1850, a Câmara aluga uma casa na mesma Rua da Ribeira, para onde se transfere com o objetivo de fazer reparos na sua sede. Em 1857, é transferida a Câmara de Vereadores de Olinda para o antigo Palácio dos Governadores, na Rua de São Sebastião, onde funcionou até 1873, quando é determinado que entregue o edifício à Diocese para que ali se instale um colégio. Novamente, a Câmara se instala em casa alugada, dessa vez na Rua 15 de Novembro. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, todas as câmaras municipais são dissolvidas e instaladas em intendências municipais provisórias constituídas de 5 membros. As intendências promovem as primeiras eleições municipais e a criação das primeiras leis orgânicas municipais. Em 1892, a 15 de novembro, em Olinda, assim como de resto em toda a República, são eleitos os primeiros vereadores conselheiros e pela primeira vez é eleito por voto direto, separado da Câmara, o prefeito, representando o poder executivo. Já nessa sua primeira composição republicana, a Câmara de Olinda diverge do prefeito, mesmo sendo ambos do mesmo segmento oligárquico que vinha do Império e que se manteve no poder até a deposição pela Revolução de 1930.
Aqui nós temos uma foto da sede atual desde 1898 da Câmara de Vereadores de Olinda, que foi construída para funcionamento específico da Câmara de Vereadores na Rua 15 de Novembro. Dissolvidas em 1930, as câmaras municipais, inclusive Olinda, são reabertas em 1936, voltando a serem fechadas no ano seguinte, com a implantação do Estado Novo, e em 1945 as câmaras municipais voltam a funcionar. Isso aqui está no site da Câmara Municipal de Olinda, olinda.pe.leg.br. Aqui nós temos o site da Câmara Municipal de Olinda, muito interessante. Todas essas informações aqui que nós lemos sobre a Câmara, sobre o regimento interno, existe também a Lei Orgânica Municipal, que é bom a pessoa ler, certo? Então esse é um site que mostra o brasão de Olinda, a cidade todinha ali, a bandeira azul com amarela. Aqui nós temos os parlamentares da Câmara de Olinda. São 15, 16, 17 vereadores, pela quantidade de pessoas, de habitantes que tem na cidade. Então tem 17 vereadores. Então esse é o site do IBGE. O aniversário da cidade é dia 12 de março, o gentílico é olindense. Nós tínhamos uma estimativa para o censo de 393.734, mas caiu, viu? A gente vai ver na última tela agora, que foi atualizada, que caiu. Então, a população ela é 349 mil agora, não é? Ela caiu bastante. E isso afeta o Fundo Municipal de Participação dos Municípios, né? O FPM. Então, aqui a densidade demográfica ainda continua alta, certo? Em relação à área total e à quantidade de habitantes. Nós temos aqui a pirâmide etária, que em 2010 ela não foi ainda atualizada. A maior quantidade de pessoas que tem na cidade é de crianças, né, de 10 anos até os 29 anos. A maior quantidade de pessoas, especialmente 29 anos, viu? Então, a cidade bastante jovem, que tem aí uma força ativa na economia bastante importante. Em relação à religião, a maior parte é católica romana. Tem a grande comunidade evangélica protestante e também expressiva comunidade espírita. Então aqui nós temos os dados que a maior parte da população é católica romana, com a metade sendo também, uma outra metade sendo evangélica, e uma expressiva quantidade de pessoas sendo da religião espírita. Em relação ao rendimento de trabalho, a maior parte da população que é formalizado, né, com carteira assinada, recebe 1,7 salários mínimos, ok? A quantidade de pessoas ocupadas é 75.700, os dados de 2020, ou seja, 19,3% da população. Quase 40% da população vive com um meio salário mínimo, com a ajuda do governo. Então, precisa de muita política pública para essas pessoas. Em relação à educação, 96,9%, quase 97%, as crianças e jovens e adolescentes estão na escola. Somente 3% estão fora da escola. O IDEB é alto, 5%. E dos anos iniciais, e os anos finais é 4,6, precisa melhorar. Na matrícula do ensino fundamental é 44.255 matrículas no ensino fundamental e 12.110 matrículas para o ensino médio. A quantidade de professores no ensino fundamental é 2.205 e do ensino médio 827. São 209 escolas do ensino fundamental e 55 escolas do ensino médio. Em relação à economia, nós temos um PIB per capita, né, de 14.304,03 em 2020 vezes 1.000, ou seja, 14 bilhões, 64,2% das receitas são oriundas de fontes externas, é o governo que manda, o governo federal, o governo estadual. E a quantidade de receita e despesa, nós estamos vendo aí que sobra bastante dinheiro para investimento na cidade.
Nós vemos que em relação à mortalidade infantil em 2020 é alta, 11,14 óbitos por 1.000 nascidos vivos. A internação por diarreia é 0,6 em dados de 2016 e são 75 estabelecimentos de saúde que atendem a população. Em relação ao meio ambiente, segundo os dados do IBGE, 39,79 é a área urbanizada. E o esgotamento sanitário está em 57% aproximadamente nas residências de Olinda, isso é um dado de 2010. A arborização de vias públicas é de quase 42% em 2010 e a urbanização de vias públicas é de quase 18%. Muita rua precisa ser calçada ainda. A população exposta a risco é de 58.605 pessoas. O bioma, claro que é litoral, é a Mata Atlântica. E o sistema costeiro marinho, ela pertence por ser do litoral. A área de unidade territorial de 41.300 quilômetros. A hierarquia urbana é a metrópole, município integrante, né? A região de influência é o arranjo populacional do Recife. A região intermediária é Recife, a imediata também. A mesorregião é metropolitana do Recife e a microrregião é de Recife. Esse é o dado de 2022, o censo que saiu agora há pouco, de 349.976 pessoas. A densidade demográfica de 8.474 habitantes por quilômetro quadrado. É uma quantidade grande ainda, porém diminuiu esses moradores, eles eram quase 370 mil, 380 mil e caiu para 350 mil. Então essa fuga de moradores se deu por algum motivo e aí a densidade demográfica também caiu, porém é muito alta. Em relação a Duarte Coelho, e as outras coisas que nós temos aqui, iremos fazer um vídeo à parte, porque senão esse vídeo fica muito grande e sair o segundo vídeo, então aguarde. Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.